Olá, eu sou a Sol Barbosa e esse é o canal da Sol. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o supervulcão Yellowstone. E nesse momento vocês estão vendo imagens ao vivo lá do Parque Estadual de Yellowstone. Exatamente, através de webcams que filmam ao vivo, o grande vulcão aí, São imagens que nós vemos em tempo real, das pessoas visitando o Parque Nacional de Yellowstone, Então, nós vemos aí que tem os geysers, ao longe a gente vê os geysers aí, agora uma tomada de mais longe aí do parque, É um parque muito grande. Aqui nós vemos o Monte Washburn, no Parque Nacional Yellowstone. E agora nós vamos falar a respeito, do Yellowstone, na tomada de cima, do vulcão Yellowstone, do Parque Nacional Yellowstone. Então, o Yellowstone ele enquadra-se na categoria dos supervulcões em virtude de sua grandeza e da sua magnitude estimada de sua eventual atividade. Além dos vulcões comuns, que são naturalmente perigosos e que, quando ativos, provocam profundas alterações no espaço terrestre, existem os chamados supervulcões, cuja erupção transforma não tão somente as suas proximidades, mas também áreas imensas, áreas continentais, ou até o planeta inteiro, influenciando então no funcionamento do clima e também na sociedade, em proporções inimagináveis, como vivem os seres humanos em proporções nunca vistas. Junto aos asteroides, eles constituem a maior ameaça natural para a humanidade. E o supervulcão mais conhecido na atualidade é o de Yellowstone, localizado nos Estados Unidos, nos estados de Wyoming, Montana e Idaho. Sua forma não obedece ao padrão de um vulcão qualquer, com uma formação montanhosa em forma de cone. Na verdade, a sua superfície forma uma cobertura sobre uma área da crosta terrestre composta por uma imensa piscina de magma, chamada de caldeira. Exatamente, uma caldeira. Recentemente, os cientistas descobriram que o tamanho dessa caldeira é 2,5 vezes maior do que se imaginava. Com 55 quilômetros de profundidade, contendo cerca de 300 quilômetros cúbicos de rocha derretida em uma área de aproximadamente 2.700 quilômetros quadrados. A última erupção do vulcão de Yellowstone aconteceu há cerca de 600 mil anos, segundo estimativas. Os estudos realizados já sabem de mais 2 atividades anteriores a essa, ocorridas há 1,3 e 2,1 milhões de anos, respectivamente. Dessa forma, muitos geólogos afirmam que as atividades sísmicas desse vulcão apresentam um ritmo regular de 700 mil anos em média, apesar de ainda não existirem dados conclusivos a respeito dessa teoria. Se o Yellowstone entrasse em erupção agora, ele jogaria suas cinzas tão alto que elas ficariam suspensas na atmosfera por vários anos, provocando uma redução média das temperaturas em cerca de 10 graus por todo o planeta, em virtude do bloqueio dos raios solares por essa nuvem de cinzas. Além disso, seria bem provável que a maior parte do continente norte-americano se tornasse praticamente inabitável. Apesar de todo esse risco, o local constitui um dos principais pontos turísticos dos Estados Unidos. É o Parque Nacional de Yellowstone, fundado em 1872, século XIX, portanto o mais antigo do mundo. Atrai cerca de 3 milhões de turistas por ano, apresentando inúmeras belezas naturais, como os inúmeros geysers, como nós estamos vendo aqui, cachoeiras, piscinas geotérmicas da região, além de fauna e flora exuberantes. A principal temporada de visitação ocorre entre os meses de junho a setembro, que é quando é verão, nos Estados Unidos,
quando o tempo é mais quente, mas agora, devido à pandemia, também estão assim com algumas restrições às visitações, né? Há riscos do Yellowstone entrar em erupção? Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o supervulcão Yellowstone ele não está adormecido, mas em plena atividade. Né? Não há um consenso sobre quando será a sua próxima erupção, mas estima-se que ela vai ocorrer, não vai demorar muito tempo. Né? De qualquer forma, os cientistas buscam encontrar formas para prever uma eventual ocorrência, uma vez que os estudos apontaram que o magma deveria manter-se em pressão durante quase uma década inteira para enfim explodir. Porém, além do acúmulo da pressão interna, outra forma de se acordar esse gigante, esse supervulcão Yellowstone, seria através de algum fator externo. Um fator externo que faz com que ocorra essa erupção são os terremotos, né? Não há indícios de que a atividade humana exerça qualquer tipo de influência nesse caso. Então, os fatores, né, são esse magma que fica em pressão, né, durante quase uma década inteira para enfim explodir, e os terremotos que acontecem em volta aí do Parque Nacional de Yellowstone, e tem acontecido muitos terremotos, né? E esse supervulcão então ameaça toda a humanidade, pode entrar em erupção em breve, segundo os cientistas. É verdade, gente. Então, segundo os cientistas, quem conhece os cenários tranquilos do Parque Nacional de Yellowstone nos Estados Unidos nem imagina a enorme quantidade de magma que existe nas profundezas da região. Conforme os cientistas da NASA, além de belas fontes termais, o local também traz uma das maiores ameaças à vida humana, já que pode vir a formar um supervulcão. Além deste, existem outros parecidos em diferentes partes do nosso planeta. Por isso é tão importante que os pesquisadores busquem soluções. Aliás, uma delas é, segundo a NASA, utilizar a água para diminuir a temperatura deles, né? Atualmente são conhecidos 20 supervulcões espalhados pela Terra, sendo que as maiores erupções acontecem em média uma vez a cada 100 mil anos. Dessa maneira, alguns cientistas acreditam que essa condição pode causar dificuldades para a produção de alimentos em quantidades suficientes para alimentar a população global. Exatamente isso, né? No momento em que os pesquisadores da NASA encontraram o problema localizado nos Estados Unidos, imaginaram que uma das melhores soluções era resfriar o supervulcão. Aliás, o vulcão de Yellowstone é um enorme gerador de calor, superior a 6 usinas industriais juntas. Mas hoje em dia ele vem apresentando entre 60% e 70% de todo o calor que vem de baixo para a atmosfera. O calor desse supervulcão pode ser percebido principalmente por meio da água que penetra na câmara de magma, por meio das rachaduras. Além disso, o que sobra fica acumulado dentro do magma, possibilitando que seja dissolvido cada vez mais nos momentos em que a erupção atinge certo nível. Se existe algo que ameaça toda a humanidade, é esse supervulcão, que pode entrar em erupção em breve. Conforme a NASA, uma das ideias é extrair o calor em excesso para que ele nunca entre em erupção. A expectativa é que, aumentando em 35% a transferência de calor, o vulcão de Yellowstone já não seja mais uma ameaça. Porém, até o momento, a NASA não possui uma boa resposta sobre como isso seria feito, já que é uma operação muito complicada. Assim, uma das alternativas levantadas é aumentar a quantidade de água no supervulcão, mas seria difícil conseguir sancionar uma lei que permita isso, né? Essa seria uma solução, mas difícil. Um plano ambicioso da NASA para lidar com a situação, né? Seria um investimento aí de 3,5 bilhões e a NASA planeja perfurar, então, até 10 quilômetros no supervulcão e bombear água em alta pressão. Com isso, o líquido no interior dos gigantes de lava retornaria a uma temperatura em torno aí de 350 graus, ajudando a extrair o calor do supervulcão. Esse projeto para resfriar o Yellowstone funcionará de maneira bem lenta. Por isso, as pessoas que desenvolverem esse projeto não devem participar de sua conclusão,
porque ele deve resfriar 1 metro por ano, levando muitos anos para que se torne uma rocha fria. Ainda assim, é preciso buscar maneiras de evitar uma catástrofe a longo prazo. Com um projeto como esse, esse processo ele se iniciaria e o principal benefício contínuo que veria no dia a dia é esse novo suprimento de energia elétrica, porque daí ele geraria energia elétrica através dessa pressão dessa água dentro dele, Seria essa a intenção aí da NASA, Parque Nacional do Yellowstone. E o Yellowstone, então, no ano passado, aconteceu quase 100 tremores em 24 horas, Foram mais de 90 tremores, mais de 90 terremotos que ocorreram no Yellowstone, que foi um enxame sísmico aí, E foi registrado dentro do Parque Nacional. Então, a ciência ficou de olho lá no vulcão Yellowstone, em função disso, Em apenas 24 horas aí foram registrados 91 terremotos, de acordo com o SGS. Os terremotos foram detectados a sudoeste do Yellowstone Lake, entre Heart Lake e West Thumb. Embora a área seja uma das regiões com a maior atividade sísmica dos Estados Unidos, aquela área ali do Parque Nacional de Yellowstone experimenta uma média de 1.500 a 2.000 terremotos por ano. Esse número de terremotos é enorme em termos de número e magnitude, mas não chega perto do maior enxame sísmico gravado. Cientista responsável aí pelo Observatório Vulcânico do Yellowstone, Michael Pollan, que falou sobre isso, na época. Disse que realmente foi um enxame sísmico que aconteceu, Ele, por exemplo, houve um enxame sísmico de 3 meses que ocorreu entre junho e setembro de 2017, com 2.400 terremotos localizados e uma magnitude máxima de 4,4. O recente aglomerado de terremotos não excedeu a magnitude 3, esse que aconteceu em 2020. O maior terremoto registrado em 2020 foi um de 2,8, enquanto o mais fraco teve uma magnitude de 0,1. Apenas quando os terremotos atingem uma magnitude entre 2,5 e 5,4 que o movimento é geralmente sentido e às vezes eles podem gerar então danos maiores aí, A preocupação aumenta daí, não é? Mas pode haver sim um risco nesse adormecido supervulcão aí, e ele vir a explodir sem aviso. Então, os terremotos aí estão sendo registrados no Yellowstone. Eu fiz uma pesquisa, aqui. Então eu fiz uma pesquisa aqui, sobre o Yellowstone, e vi que em janeiro de 2021 aconteceram 45 terremotos, O maior deles foi 3,2, foi dia 6 de janeiro, no Parque Wyoming, nos Estados Unidos, em Mammoth, Em fevereiro aconteceram 30 terremotos e o maior foi de 2,3 em Montana, dia 4 de fevereiro. Em março aconteceram 60 terremotos e o maior foi de 2,4 em Mammoth, também dia 3 de março. Em abril aconteceram 27 terremotos, o maior de 2,5 em 27/4 em Montana. Em maio aconteceram 30 terremotos, o maior foi de 2,2 em Mammoth, Wyoming, também dia 18/5. E depois, em junho, aconteceram já 16 terremotos aí, o maior foi de 1,7 em Mammoth, Wyoming, dia 6/6, há 7 dias atrás, Então, realmente, aquela zona ali é uma zona de muita sismicidade, E uma erupção vulcânica nesse vulcão, nesse enorme vulcão, o super vulcão do Yellowstone, pode ser aí uma coisa que aconteça. Então estamos de olho, monitorando sempre, os cientistas estão de olho na erupção desse supervulcão Yellowstone nos Estados Unidos, que pode cobrir o continente com cinza. O Parque Nacional ele é uma área protegida que abrange os estados norte-americanos do Wyoming, Montana e Idaho. Há anos que preocupa os cientistas devido ao supervulcão Yellowstone. Então, falando um pouco mais a respeito do que aconteceria, de acordo com o vulcanologista Robin George Andrews, uma erupção em Yellowstone seria extremamente destrutiva e traria consequências desastrosas, principalmente ao território dos Estados Unidos. Entretanto, a precipitação vulcânica se espalharia por todo o continente, cobrindo as cidades uma espessa camada de cinzas. É provável que no lugar do Parque Nacional de Yellowstone se forme uma gigantesca cratera, detalhou esse especialista Robin George Andrews.
Alguns geólogos temem que o caos e a destruição desencadeados por uma possível erupção sejam devastadoras. O último período de atividade vulcânica do Yellowstone foi há cerca de 70 mil anos, quando o vulcão expeliu lava suficiente para criar o planalto de Pitchstone, no Wyoming. A erupção do supervulcão destruiria as linhas de energia, poluiria rios e lagoas e causaria graves problemas na agricultura. Tal acontecimento devastaria completamente a economia da América do Norte e causaria outra grande depressão. Seria um inverno vulcânico, E vários especialistas estão de acordo com isto também, que uma supererupção poderia desencadear um inverno vulcânico à escala planetária, que encobriria o Sol e, consequentemente, arrefeceria a atmosfera da Terra. Isso, por sua vez, levaria à escassez generalizada dos produtos agrícolas e a uma grande crise alimentar internacional, Porque qual é o problema dessa erupção? O problema é que ninguém na era moderna jamais teve que lidar com um cataclisma dessa escala. Porque quando aconteceu isso há 70 mil anos atrás, quem estava sobre o planeta? Quando aconteceu lá há 700 mil anos atrás, na grande erupção que criou uma grande planície, quando a lava sai do cume, quando a lava sai da cratera, ela escorre pelo cume e ela vai criar outras terras. Quando ela solidifica, ela vira o basalto e cria outras terras. Quando isso aconteceu, foi, então, há 70 mil anos lá que criou o planalto de Pitchstone, no Wyoming. Mas quantas pessoas estavam aí? Hoje nós somos bilhões de seres humanos aí. Então, o Parque Nacional de Yellowstone, ele está numa zona sismicamente ativa nos Estados Unidos e ali são registrados 700 a 3 mil terremotos por ano, Então, os geólogos, os especialistas, advertem que se uma supererupção acontecer, ela destruiria grande parte dos Estados Unidos, não havendo como evitar. E ainda eles observam que a única maneira de salvar as pessoas e os animais seria saber antes isso que iria acontecer e salvar seria tirar as pessoas do lugar. As pessoas e os animais teriam que ser evacuados do local. Aí sim poderiam ser salvas, Gostou do vídeo? Então já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Fiquem com Deus. Um abraço em cada um, em cada uma. Namastê.